Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, neste tempo abençoado que é a vigília no altar. Que é a vigília que tem o propósito de trazer proteção para a tua casa e para a tua família. Hoje nós falaremos de mais uma forma de você proteger a tua casa. Quantas vezes nós temos ouvido as pessoas pedirem para os anjos acamparem ao redor para guardar e proteger? Está lá no Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que o temem e os livra. As pessoas, todos nós fazemos esta oração. E quem não quer um anjo acampado em volta da sua casa, da sua família, da sua vida, dos seus bens, trazendo proteção para aqueles que são seus? Este Salmo 34 tem no seu versículo primeiro um segredo público até, né? É um segredo, mas não é porque está aqui na palavra. Basta a gente ficar um pouco atento e vai entender por que é que o anjo acampa ao lado de algumas pessoas. Diz assim, me acompanhe lá, Salmo 34, versículo 1. Fala assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que bendizer ou bendirei ao Senhor? Se você procurar no dicionário, você vai ver que bendizer é o mesmo que glorificar, que louvar, que enaltecer, que falar bem, né? Então, onde o anjo do Senhor acampa? Qual é a casa que ele acampa? É naquela casa onde os que lá moram falam bem dele, reconhecem a presença dele em tudo que acontece em suas vidas, né? O fato de você estar agora aqui em sua casa, em seu lar, ouvindo através da internet, YouTube, é uma bênção, né? Está aqui, está vivo, graças a Deus, tem um celular, tem um aparelho, um computador, né? Parece tão simples, né? Mas eu, que Deus permitiu me dar um ministério que eu, assim, vivo extremos, né? De pobreza, de miséria, de não ter nada, vejo o quanto nós deixamos muitas vezes de glorificar a Deus, de enaltecer, de falar bem, de falar que é por causa dele que nós conquistamos, perdemos tantas vezes a oportunidade de fazer isso, né? E o anjo está ali, em volta da casa daqueles que estão falando bem do Senhor, que reconhecem ele a todo tempo, que na sua fala, na sua conversa com a sua esposa, com os seus filhos, o casal, enfim, e a família, estão reconhecendo Deus em tudo. Quando sentam à mesa, reconhecem que se aquele alimento está lá, está porque Deus abençoou e permitiu que estivesse lá. Lembro da oração da minha mãe sempre, que agradecia a Deus, pedindo que Deus abençoasse o nosso alimento e que nós tivéssemos para nós e também para aquele que não tinha nada. E é uma oração que eu cultivo e faço até hoje em minha casa, com a minha família, né? Agradecer a Deus pelo carro, pela casa, pela família. Eu lembro que quando eu ia com as minhas filhas para a escola, e desde muito cedo, né, vou com elas, sempre levei elas para aula, né? E nós íamos escutando louvores da época, né, dela, tinha 8, 10 anos, e eu lembro de um louvor que falava que Deus é bom, né? E que nós devemos louvar Ele, agradecer Ele a todo tempo. A todo tempo nós devemos dizer para as pessoas que Deus é bom. E quando nós criamos os nossos filhos, a nossa família, e a todo tempo nós dizemos que Deus é bom, Deus se agrada disso. E aí certamente os anjos habitam em volta daquela casa, daquela família, e trazem proteção para aquele lugar. Porque os anjos de Deus, a palavra de Deus diz assim que nos céus dizem a todo tempo santo, santo e santo, né? A todo tempo eles enaltecem o Senhor, né? Glorificam o Senhor. Então, bendizer o Senhor é falar bem de Deus, é reconhecer Ele a todo tempo. Existiu uma mulher em que o esposo era Jó, que perdeu tudo na vida, muitas
calamidades e catástrofes aconteceram na vida dele. E ela deu um conselho para o marido: fale mal de Deus, amaldiçoe o teu Deus e morra. Não são poucas pessoas que na hora da adversidade, das dificuldades, dos problemas, elas atribuem a Deus a culpa daquela desgraça, daquela ruína, daquele fracasso, daquele momento difícil. Muitos perguntam por que está acontecendo isso comigo, questionando até o caráter de Deus. Por que só comigo? Eu faço tudo tão certo, tão correto, eu sou assim, eu sou assim. Por que está acontecendo comigo? Deus não é justo comigo. Não falam bem de Deus. O segredo para nós sermos abençoados, protegidos por Deus, para que Deus acampe-se ao nosso redor, como está aí no 34:7, é falar bem de Deus a todo tempo. E o Jó respondeu para a esposa, falou: louca, você não sabe o que está dizendo. Jó falou bem de Deus o tempo todo, ainda que muitas coisas deram naquele momento errado na vida, mas foi só naquele momento. Ele continuou falando bem de Deus. Ele continuou engrandecendo o nome do Senhor em sua vida. E pouco tempo depois, Deus tinha restituído tudo que Jó tinha perdido e em dobro. Aqueles que bendizem o Senhor, que louvam o Senhor, que falam bem de Deus a todo tempo, ainda que em alguns momentos da sua vida nós possamos passar por algumas adversidades, se nós continuamos falando bem de Deus, aquela situação se reverte e nós podemos ver a bênção de Deus e muito mais do que aparentemente nós tínhamos perdido, Deus traz para nós. Porque aqueles que falam bem de Deus, Deus acampa ao redor deles. Os anjos de Deus trabalham em favor dele. Isso é tão forte que no versículo 8 fala assim, olha, logo após o 7 que fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem o livro, fala assim, provar e ver de que o Senhor é bom. É tão forte que aqueles que falam bem de Deus, que glorificam a Deus, que enaltecem o nome do Senhor a todo tempo, Deus fala o mesmo que fala nos dízimos, fala assim, provar e ver de que ele é bom. Pode colocar a prova. Aqueles que falam bem de Deus, as coisas, por mais que aparentemente estejam difíceis, elas se ajeitam. Deus trabalha em favor dele. Deus fica com os ouvidos inclinados em favor dele. Jó era tão especial por estar bendizendo Deus em todo tempo, que Satanás compareceu perante Deus, falando a respeito, falando com Deus, e Deus falou assim, olha o meu servo Jó, justo, reto, né? Um homem que bendizia Deus em todo tempo. Eu e você temos que ter em Jó esta lição, este aprendizado, bendizer a Deus em todo tempo. Imagine o anjo de Deus dando volta na sua casa. Ele está ouvindo. Você está bendizendo a Deus em todo tempo na sua casa? Como é a conversa sua entre, em momentos difíceis que estamos vivendo agora, ou outros? Bendizer a Deus é reconhecer a Deus que Ele é soberano na dificuldade e glorificar Ele nas conquistas. Reconhecer que se nós conquistamos, conquistamos por causa dEle. Porque Ele tem nos abençoado, porque Ele tem nos guardado, a nós, a nossa família. E ainda na adversidade, em tempos como esse de pandemia, Deus tem provido para aqueles que estão a todo tempo glorificando e exaltando o nome dEle, o que eles precisam. De um lugar ou outro, vem a provisão. Vem até para quem andava no deserto, imagine eu e você. Vamos glorificar o Senhor. Vamos falar dEle bem a todo tempo. Nossa casa, que o anjo que está lá em volta esteja ouvindo, puxa, estão falando bem do meu Senhor, estão falando bem do meu Rei, estão reconhecendo que o trabalho que eu estou executando aqui glorifica Ele. Os anjos só glorificam a Deus. Eu e você só temos que glorificar Ele. Na conquista, glorificar Ele. Na adversidade, reconhecer que Ele é Senhor em todos os tempos. Que não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Glorifique a Deus, exalte Ele, ensine a sua casa, ensine os seus filhos desde cedo a reconhecer a Deus em tudo. No final aí desta live, se possível ainda, eles vão
eu quero que eles cantem um trecho deste louvor que eu cantava com as minhas filhas, um louvor de criança, mas que entrou na mente delas, na vida delas, no coração delas. E hoje elas sabem que Deus é bom. A todo tempo Deus é bom. E aquela musiquinha falava assim, vou contar para todo mundo que Jesus é bom. Sabe o que eu estou fazendo agora aqui? Estou contando para você que Jesus é bom. Eu vou falar assim, e ele é bom demais. Só quem anda com Jesus sabe o quanto ele é bom. Não é porque eu mereço, porque você merece, não. Ele é bom porque ele é bom. A natureza dele é boa. Confie nele. Confie o tempo todo nele. Confie a sua família para ele. Confie a sua vida para ele. Confie ao Senhor Jesus tudo o que você tem. E você vai ver que o anjo do Senhor acampará, guardará todas as tuas conquistas, tudo aquilo que você tem. Eu quero fazer com vocês logo mais, agora na porta, uma oração. E neste tempo de oração agora, eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí na sua casa, com a sua família. Você tem dito na sua casa que Deus é bom? Entre vocês, vocês têm reconhecido a proteção, o cuidado de Deus em tudo? A palavra dele tem estado na boca de vocês? Você tem estado, glória a Deus por isso. Continue fazendo isso, porque o anjo de Deus estará sempre acampado em volta de vocês. Mas se você tem visto na sua vida, na sua família, que lhe falta esta gratidão, que lhe falta bem dizer, falar bem de Deus para as pessoas da sua casa, do seu trabalho, do seu convívio, eu logo mais vou me ajoelhar aqui antes de abrir a porta. Eu quero convidar você junto comigo a pedir perdão por não reconhecermos Deus em tudo, não falarmos bem dele o tempo todo, quem sabe algumas vezes até falarmos porquê disto ou daquilo e questionarmos ele como se ele tivesse algo dele que não fosse reto e justo como ele é. Então, neste tempo que teremos logo mais, diante da porta, a primeira coisa que nós faremos é pedirmos perdão a Deus pelas vezes que não temos reconhecido que ele é soberano em tudo, que ele tem guardado as nossas vidas, as nossas casas, apesar de muitas vezes nós não termos a gratidão que deveríamos ter para com ele. Então, eu vou já me preparando aqui para este tempo que teremos agora na porta, abrindo a porta. Me acompanhem, por gentileza, lá, mas antes eu queria dizer para você que enquanto lá no altar da igreja eles estarão tocando um louvor, eu estou agora na minha casa, e lá na igreja estão as equipes de louvor e de transmissão. Então, e estamos ainda também com o chat aí que você pode colocar os seus pedidos de oração. Temos uma equipe de intercessores lá acompanhando vocês aí nesse tempo. Eu queria dizer para você também que você curta sempre, se você está gostando desse tempo de vigília, de palavra, em que nós estamos te ensinando a proteger a sua casa, a sua família, curtam aí com seus amigos, as pessoas que você ama, esta live. Mesmo depois, ela vai ficar gravada aí no Facebook, no YouTube, você vai poder ver lá. Compartilha e contem aí entre no chat depois, conte aquilo que Deus tem feito na sua vida através deste tempo que nós estaremos juntos. Então, curtam aí, se você está gostando, compartilhem e dê o seu testemunho em nome de Jesus. Enquanto vai tocar o louvor lá, eu pediria para vocês que você pegasse lá na sua cozinha, esse agora, segura um pouco lá ainda, porque você vai ter tempo para isso, aí, uns 3 minutos, enquanto eu vou até a porta, eles vão fazer um louvor e você vai lá. Então, sempre nós ungimos a casa. Essa é uma prática muito, muito comum na minha vida, mas que não começou comigo, começou na palavra de Deus, né? Que ensina várias vezes que um óleo consagrado ao Senhor,
ele traz a presença do Espírito Santo, e se nós ungimos um lugar com óleo consagrado, nós deixamos naquele lugar uma marca espiritual, uma marca de Deus, uma marca de proteção sobre aquele lugar, né? E quando digo pessoas, é para cura de doenças, mas aqui eu estou consagrando ele, primeiramente, para que você marque a sua casa. Eu vou dar uma orientação para você logo mais de que locais você vai orar, mas eu vou te mostrar aqui o que você vai fazer. Você vai pegar uma garrafa com óleo, o óleo que você tem na sua casa, óleo de cozinha, normal, né? É um óleo normal que depois da oração nós pediremos a presença de Deus nele, porque o óleo é utilizado na Bíblia para as unções. Então coloque numa xícara pequenininha, não precisa muito, né? Porque você vai usar uma gotinha só disso, bem pouquinho. E eu vou orar com você depois nele. Tá aqui o óleo. E também coloque um copo de água. A água nós estaremos orando, pedindo para que Deus traga saúde, vida para você, para a tua família, que todo mal seja arrancado no nome de Jesus e que a presença de Deus entre na sua vida em nome de Jesus e te renove, né, as forças, a saúde, para você continuar avançando e que a tua vida, a tua família glorifique a Deus sempre em nome de Jesus. Então, pegue lá, coloque um pouco de azeite, de óleo, numa xícara pequena e também um copo d'água, que ao final da live eu estarei orando. Então, vai entrar agora em seguida o pessoal do louvor, lá da igreja, enquanto você vai na sua cozinha aí e pega o óleo e água. Enquanto isso, eu vou para a porta já me preparar para orar lá com vocês lá.